Senhor Jesus, façamos hoje a leitura dos capítulos 34, 35, 36, 37 e 38 do livro de Ezequias da Bíblia Sagrada. Capítulo 34. Profecia contra os pastores infiéis. A palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que cuidam de si mesmos. Não devem os pastores cuidar das ovelhas? Comeis a gordura e vos vestiste de lã. Matais o animal engordado, mas não cuidais das ovelhas. Não fortalecestes a fraca, não curastes a doente, não enfaixastes a ferida, não fostes procurar desgarrada, e não buscaste a perdida, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por falta de pastor, e serviram de alimento para todos os animais selvagens, pois se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por toda a montanha alta. As minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem que ninguém as procurasse ou as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, já que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de alimento aos animais selvagens, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois cuidam de si mesmos e não das minhas ovelhas, ouvi, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eu coloco-me contra os pastores, exigirei as minhas ovelhas das suas mãos, e farei com que deixem de cuidar das ovelhas, e não cuidarão mais de si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam mais de alimento. O cuidado do Senhor com seu rebanho. Porque assim diz o Senhor Deus, eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Assim como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, também buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde forem espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Sim, eu as tirarei dentre os povos e as congregarei dentre as nações. Eu as levarei para a sua terra e cuidarei delas sobre os montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Cuidarei delas em pastos férteis, e seu lugar será nos altos montes de Israel. Elas se deitarão ali num bom lugar e pastarão em pastos fartos nos montes de Israel. Eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei a perdida, tornarei a trazer a desgarrada, enfaixarei a ferida, fortalecerei a enferma e vigiarei a gorda e a forte. Eu cuidarei delas com justiça. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus. Julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Por acaso não vos basta fartar-vos do bom pasto? Precisais pisotear o restante de vossa pastagem? Não vos basta beber das águas limpas? Precisais sujar o restante das águas? Por acaso as minhas ovelhas comerão o que pisoteastes e beberão o que sujastes? Por isso, Senhor Deus, assim lhes diz, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porque empurrais com o lado e com o ombro, empurrais com os chifres todas, as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, salvarei as minhas ovelhas, e não servirão mais de presa, e julgarei entre as ovelhas e ovelhas. E sobre elas levantarei um só pastor, o meu servo Davi, que cuidará delas e lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus,
e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse isso. O Senhor e sua aliança de paz. Farei uma aliança de paz com elas, e tirarei da terra os animais ferozes, e elas habitarão em segurança no deserto e dormirão nos bosques. Farei delas e dos lugares ao redor do meu nome, do meu monte, uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra. Saberão que eu sou o Senhor. Saberão que eu sou o Senhor. Quando eu quebrar as cangas do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas. Pois não servirão mais de presa aos gentios, nem os animais da terra voltarão a devorá-las, mas habitarão em segurança e ninguém as espantará. Também lhes darei uma plantação famosa, e nunca mais serão destruídas pela fome na terra, nem levarão mais sobre si a vergonha das nações. Mas saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, sois minhas, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Profecia contra o monte Seir. A palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Vira o rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, ó monte Seir, eu coloco-me contra ti, estenderei a mão contra ti e te transformarei em deserto e abandono. Farei com que tuas cidades fiquem desertas, e tu serás assolada e saberás que eu sou o Senhor. Porque guardaste inimizade para sempre e entregaste os israelitas ao poder da espada no tempo da sua calamidade, no tempo do castigo final. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu te entregarei ao sangue, e o sangue te perseguirá. Como não odiaste o sangue, ele te perseguirá. Farei do monte Seir um lugar de abandono e um deserto. Exterminarei dali todo o que passar e voltar por ele. E encherei seus montes com seus mortos. Os mortos pela espada cairão nas tuas montanhas, e nos teus vales, e em todas as tuas correntes de água. Eu te devastarei para sempre, e as tuas cidades não serão habitadas. Então sabereis que eu sou o Senhor. Pois dizeis, estes dois povos e estas duas terras serão meus, e deles nós nos aposentaremos, ainda que o Senhor esteja ali. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei conforme a ira e inveja que tivestes no teu ódio contra eles, e me darei a conhecer entre eles quando eu te julgar. E saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo, já estão destruídos, eles estão entregues a nós para alimento. Com a boca vos exaltastes contra mim e contra mim multiplicastes palavras, eu ouvi. Assim diz o Senhor Deus, quando a terra toda se alegrar, farei de ti uma ruína. Assim como te alegraste com a destruição da herança da casa de Israel, também te farei. O monte Seir, tu serás destruído. E todo Edom, sim, todo ele, saberão que eu sou o Senhor. Profecia dirigida aos montes de Israel. Façamos agora a leitura do capítulo 36. Ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dizes, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, o inimigo diz contra vós,
e os teus lugares antigos são nossos. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus, visto que eles vos devastarão e perseguirão por todos os lados, para que vos tornasseis propriedade do restante das nações, e tendes sido objeto de calúnias e infâmia do povo. Portanto, ó monte de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, às correntes de água e aos vales, aos desertos assolados e às cidades desamparadas, que se tornaram presa e escárnio do restante das nações ao redor. Portanto, assim diz o Senhor Deus, certamente falei no fogo do meu zelo contra o restante das nações e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra com toda a alegria de coração e com menosprezo de alma, para lançarem fora a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e às colinas, às correntes de água e aos vales. Assim diz o Senhor Deus. Eu falei no meu zelo e no meu furor, porque levastes sobre vós o vexame das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Fiz um juramento. Certamente as nações que estão ao redor de vós levarão o seu vexame sobre si mesmas. Mas vós, ó montes de Israel, produzireis ramos e dareis frutos para o meu povo de Israel, e eles em breve retornarão. Pois eu estou convosco, e me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. E multiplicarei homens entre vós, e a toda a casa de Israel, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Também multiplicarei homens e animais entre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão. E farei que sejais habitados como antes, e vos tratarei melhor do que nos tempos passados. Então sabereis que eu sou o Senhor. E farei andar homens sobre vós, o meu povo de Israel, eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os deixarás sem filhos. Assim diz o Senhor Deus, como vos dizem, tu devoras os homens e tens deixado a tua nação sem filhos. Por isso, tu não devorarás mais os homens, nem deixarás a tua nação sem filhos, diz o Senhor Deus. Não te permitirei ouvir mais a afronta das nações, e não levarás mais sobre ti o vexame dos povos, nem farás mais tropeçar a tua nação, diz o Senhor Deus. A restauração de Israel. E a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, eles a contaminaram com seus atos e seus feitos. Como a impureza de uma mulher na menstruação, assim será o caminho deles diante de mim. Derramarei o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e porque a contaminaram com seus ídolos. Eu os espalhei entre as nações e foram dispersos pelas terras. Julguei-os conforme seus atos e seus feitos. E, chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles, este é o povo do Senhor, e eles tiveram de sair da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações, para onde foi. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ó casa de Israel, não é por tua causa que faço isto, mas por causa do meu santo nome, que tendes profanado entre as nações, para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, quando eu for santificado diante delas, diz o Senhor Deus.
Pois vos tirarei dentre as nações, e vos reunirei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Amém, aleluia, glórias a Deus. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Então habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Pois eu vos livrarei de todas as vossas impurezas. Chamarei o trigo e o multiplicarei, e não provocarei fome entre vós. Mas multiplicarei o fruto das árvores e a produção do campo, para que não passeis mais pelo vexame da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus atos e dos vossos feitos, que não foram bons. E vós mesmos tereis nojo dos vossos pecados e das vossas abominações. Sabei isto, não é por vossa causa que faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e humilhai-vos por causa dos vossos atos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que vos purificar de todos os vossos pecados, farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam edificadas. E a terra que estava deserta será lavrada e não continuará desolada à vista de todos os que passam. E dirão, esta terra que estava assolada tem se tornado como o jardim do Éden, e as cidades solitárias, assoladas e destruídas, estão agora fortalecidas e habitadas. Então as nações que restarem em volta saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e plantei o que estava devastado. Eu, o Senhor, disse e farei isso. Assim diz o Senhor Deus. Mais uma vez, permitirei ser consultado pela casa de Israel, para fazer-lhe isto. Eu os multiplicarei como um rebanho. A semelhança do rebanho para os sacrifícios, e como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Façamos agora a leitura do capítulo 37. A visão do vale. A mão do Senhor veio sobre mim. Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos. E me fez andar de um lado para o outro. E vi que o número deles no vale era grande e estavam muito secos. E ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão reviver? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém, aleluia, glórias a Deus. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Glória a Deus, aleluia. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne e estenderei pele. Porei o Espírito em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Os ossos secos revivem. Profetizei como me foi ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram, osso com osso. Olhei e vi que os nervos se cobriram. A carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, ó Filho do homem. Profetiza e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, ó Espírito,
vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, um exército muito grande. Amém, aleluias, glórias a Deus. O significado dos ossos secos. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, nossos ossos secaram-se e a nossa esperança morreu. Fomos totalmente exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei à terra de Israel, ó povo meu. E quando eu vos abrir as sepulturas e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que é o Senhor. Disse e cumpriu isso, diz o Senhor. Judá e Israel são reunidos. Judá e Israel são reunidos. E a palavra do Senhor veio a mim, ó filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os israelitas, seus companheiros. Depois pega outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. E junta um ao outro, para que se unam e formem um só pedaço na tua mão. Quando os filhos do teu povo te perguntarem, não nos contarás o que essas coisas significam? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, tornarei a madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e lhes ajuntarei a madeira de Judá, e farei delas uma só, e será uma só na minha mão. Amém. Os pedaços de madeira nos quais escrevestes estarão na tua mão, diante dos olhos deles. Dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, pegarei os israelitas dentre as nações, para onde foram, e os reunirei de todas as partes, e os introduzirei na sua terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nem se dividirão em dois reinos, de maneira alguma no futuro. Amém, aleluia, glórias a Deus. Nem se contaminarão mais com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com nenhuma das suas transgressões. Mas eu os livrarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O futuro reino davídico. Meu servo Davi reinará sobre eles, e todos terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e obedecerão a eles. Ainda habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. Habitarão nela para sempre, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos. E meu servo Davi será seu príncipe eternamente. Farei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei. Porei o meu santuário no meio deles para sempre. Meu tabernáculo permanecerá com eles. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Façamos agora a leitura do capítulo 38, do livro de Ezequiel, da Bíblia Sagrada. Profecia contra Gog. E a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, volta o rosto para Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Mesaque e Tubal, e profetiza contra ele, dizendo, assim diz o Senhor Deus, coloca-me contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Mesaque e Tubal.
eu te trarei de volta. Porei anzóis nos teus queixos e te levarei com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa. Uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos manejando a espada. Pérsia, Cush e Put estarão com eles, todos com escudo e capacete. Gomer, todas as suas tropas, a casa de Togarma, no extremo norte, e todas as suas tropas, sim, muitos povos estarão contigo. Prepara-te, dispõe-te, tu e todas as multidões que se juntaram a ti, e assume o seu comando. Depois de algum tempo, serás visitado. Nos últimos anos, virás para a terra restaurada da guerra, onde o povo foi reunido, dentre muitos povos, nos montes de Israel, que haviam estado desertos por longo tempo. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos os seus moradores agora estão seguros. Então tu, todas as tuas tropas e a multidão que está contigo, subirão e avançarão contra uma tempestade, e serão como uma nuvem para cobrir a terra. Assim diz o Senhor Deus, naquele dia terás projetos ambiciosos no coração, e maquinarás um plano maligno. Dirás, subirei contra a terra de povoados, atacarei os que estão tranquilos, que vivem em segurança, onde todos moram em lugar sem muros, nem trancas, nem portas, a fim de tomar, nem trancas, nem portas, a fim de tomar o despojo, arrebatar a presa e levantar a mão contra os lugares desertos que agora se acham habitados, contra o povo que foi reunido dentre as nações, que adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Sabá, Dedã e os mercadores de Tarsis, com todos os seus leões vigorosos, te dirão: acaso vens para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tornar o gado e os bens, para tomar o gado e os bens, para saquear um grande despojo? Gog invadirá Israel. Portanto, ó filho do homem, profetiza e diz a Gog: assim diz o Senhor Deus. Por acaso naquele dia, quando meu povo Israel habitar seguro, tu não o saberás? Virás do teu lugar, lá do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo. Uma grande multidão e um exército numeroso. E subirás como uma nuvem contra o meu povo Israel, para cobrir a terra. Nos últimos dias eu te trarei contra minha terra, para que as nações me conheçam quando eu manifestar minha santidade diante dos seus olhos, por meio de ti, ó Gog. A ira do Senhor contra Gog. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por meio de meus servos, os profetas de Israel, que naqueles dias profetizaram por muitos anos que eu te traria contra a nação? Entretanto, diz o Senhor Deus, naquele dia, quando Gog vier contra a terra de Israel, o meu furor se acenderá, pois no meu zelo e no meu grande furor, eu disse que naquele dia haveria um grande terremoto na terra de Israel, de modo que os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os seres que se arrastam sobre a terra tremerão diante de mim, bem como todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão. Convocarei a espada contra ele, sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. Também executarei juízo contra ele, por meio da praga e do sangue. Farei cair chuva torrencial, granizo, fogo e enxofre sobre eles, as suas tropas e os muitos povos que estão com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e
Me tornarei conhecido aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Assim encerramos a leitura do capítulo 38, dos capítulos 34, 35, 36, 37 e 38 do livro de Ezequiel, da Bíblia Sagrada. Continuamos clamando ao Senhor pela paz entre as nações e pela saúde das pessoas, dos teus filhos, das pessoas de modo geral. Que o Senhor continue tirando a enfermidade do meio do teu povo. Em nome de Jesus, amém, aleluias, glórias a Deus.